Agora, pessoal, eu tenho a honra máxima de receber aqui o nosso comentarista internacional. Ele é de verdade, carne e osso aqui, ao vivaço com a gente. Primeira vez que a gente está tendo esse prazer de estar aqui com ele, Luca Bassani. Ele que está sempre lá trazendo a melhor reportagem internacional aqui para a Jovem Pan, coberturas fantásticas, sempre aí no rastro aí da informação. Agora, para você que está achando que só a política brasileira realmente está com os holofotes aí quentes e realmente movimentados, saiba que também a geopolítica internacional está sendo reconfigurada todo santo dia, as coisas seguem agitadíssimas. E foi nessa quinta-feira, né, Luca, que o presidente americano Donald Trump declarou que está disposto a impor tarifas em grandes escalas, não só à União Europeia e ao Canadá, caso eles se juntem para prejudicar economicamente os Estados Unidos. E assim segue esse cabo de guerra comercial. Em que termos isso foi colocado, ou mais uma bravata ameaça que pode virar sanções de fato? Pois é, Marinho. Primeiramente, bom dia a todos aqui do Morning Show. Um prazer enorme estar aqui te conhecendo pessoalmente, conhecendo o Mano, Pepe, a Jess, todo mundo. Um programa que virou ícone já na nossa grade aqui na Jovem Pan e, de fato, aquilo que a gente vê na Europa, vê acontecendo nos Estados Unidos nesse momento em que Donald Trump acaba dobrando a aposta sempre, né? Taxando sobre as taxas já existentes e cada vez maior. É algo que preocupa bastante, porque a gente sabe que os aliados estão sendo muito prejudicados. Quando a gente fala do Canadá, país que historicamente teve laços fraternos com os Estados Unidos e agora 25% taxados em todos os diversos produtos. A Europa, por enquanto, não teve essa abrangência das tarifas em diversos produtos, mas já está sofrendo economicamente. Então, o novo primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, né, que é do Partido Liberal, que inclusive chamou novas eleições agora para o próximo mês de abril, ele está tentando se aproximar da Europa e fazer com que esses laços econômicos, assim a gente pode dizer, entre a Europa e o Canadá sejam mais fortes a ponto de conseguir reverter essas perdas causadas por conta das taxações de Trump. Mas Trump, a gente sabe que ele não aceita desaforo, não aceita ser contrariado e já disse que, caso isso se concretize, vai aumentar ainda mais a taxação nos canadenses e nos europeus, o que é uma preocupação para todo o bloco da União Europeia também. E já dizia o físico inglês Isaac Newton na sua terceira lei: toda rejeição gera atração. Impressionante como o Trump conseguiu reacender ali o movimento progressista que estava na lona, ao ponto do Justin Trudeau entregar o cargo. Exato. E agora eles já figuram na liderança novamente dessa eleição do Canadá. O Canadá que sempre foi aquela espécie de primo, quietinho, do bem, que não incomodava. Moço, né? Mas também tem aquilo, né? Política, jogo bruto da vida real, do tabuleiro geopolítico brutal que é Jess Peixoto. A questão é que toda superpotência ao longo da história sempre adotou a máxima de que, se você quer ser protegido, que você pague por isso em algum grau. Claro que já mudou a situação da Guerra Fria, ali fazia sentido para os Estados Unidos assumir todos os custos, evitar que a União Soviética realmente ali se apoderasse de vários países na sua esfera de influência, mas agora o jogo mudou e é diferente. Mas você acha que isso aí vai ficar só na gogó, só na bravata, ou se realmente a guerra comercial vai começar para valer? Não, eu acho que ela já começou com as tarifas e a forma como o Trump está coordenando essas tarifas. Só que eu acho que aqui nós precisamos ver uma questão diferente de uns Estados Unidos que está se mostrando mais fraco. E muita gente olha para a figura do Trump e vê essa potência, fala difícil, é bravo. Alguns países vão em retroagem em relação a falas que ele tem, mas esse jogo diplomático do bullying, que é o que o Trump instala, ele não se mostra mais tão funcional. Ainda mais depois desse vazamento, né, recentemente que aconteceu, em um grupo de um aplicativo, Signal, que um assessor, junto com o presidente, o vice-presidente dos Estados Unidos, falam ali de algumas situações, de alguns planos de guerra, sem querer adicionar um jornalista dentro desse grupo. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Porque no final das contas, André, quando o Trump vai lá e seus assessores vão lá e criticam a Europa, colocam a Europa como oportunista dentro desse aplicativo, quando eles falam desses planejamentos, quando eles impõem tarifas e distratam aliados, a lógica que se insere dentro desse cenário é de uns Estados Unidos que está se afastando de grandes aliados históricos. Então imagine você que vazou um erro desse, um erro tão crasso, tão bobinho, né? Adicionar um jornalista num grupo de segurança. E a partir disso é caracterizado um continente como a Europa como oportunista. Como que isso é visto pelos líderes europeus? Ainda mais num cenário em que estão sendo ameaçados de tarifa e estão tendo tarifas cada vez maiores em relação aos Estados Unidos, com desdém. A mesma coisa nos Estados Unidos.
o Trudeau é um ótimo exemplo disso, porque o que o Trump está fazendo em relação ao Canadá é dando para quem se opõe a ele uma força política gigante, porque nenhum país do mundo quer ser tratado como lixo ou como adjacente dos Estados Unidos. E esse processo do Trump, no final do dia, ele fortalece um grande nome no mundo, a China, como um grande aliado e até mesmo mais confiável para algum desses países do que por quase um século foi os Estados Unidos. A gente não nota, pelo contrário, né? As bravatas ali do Trump, especialmente no canal do Panamá, com todo o realismo pragmático, transacional, com pitadas de bully, de gangster, sim, mas realmente a China acabou se enfraquecendo demais ali na presença no canal do Panamá. Empresas americanas já assumiram ali vários portos principais. Enfim, então tem momentos que, claro, tem que ver até onde vai dar, mas já há realmente, assim, momentos, assim, desdobramentos claros, PP, de que talvez essa retórica linha dura já tenha, enfim, mudado ali a orientação de poder a favor dos americanos a partir desse estilo dele, valentão ou não, mas com alguns momentos, algumas situações vem funcionando. Não, esse é o grande problema. Também queria ouvir a opinião do Luca Bassani num ponto aqui que estou pensando depois que ele falou, fiquei refletindo, que é o seguinte, né? Essa postura, toda ação tem uma reação, né? Então, a partir do momento que os Estados Unidos buscam, de certa forma, ser isolado do resto do mundo, né, indo contra a globalização, neoglobalização, a reação são os países buscarem outras alternativas além dos Estados Unidos. Não é? O Canadá buscar a União Europeia, o Brasil se aproximar mais da China do que dos Estados Unidos, o México tentando buscar também outra alternativa em relação ao Brasil, né? Então, o isolamento dos Estados Unidos buscando voltar à escola Hamilton, né, que ficou nos Estados Unidos com amplo protecionismo até 46, vai gerar isso no mundo, né? E o Trump não está preparado para isso. E a recuperação da economia dos Estados Unidos, somente olhando para dentro, tem uma ligação direta com a reindustrialização americana, que vai demorar, não é do dia para a noite, né? Então, eu queria saber, Luca, o que você acha disso, né? Que é esse ponto assim principal e qual que é a consequência, na sua opinião, disso? Eu até estava pensando outro dia, se eu fosse os Estados Unidos, o Canadá, o México, o Brasil, eu nem faria aumento da tarifa dos Estados Unidos, eu aumentaria a tarifa de exportação para os Estados Unidos, de modo a encarecer ainda mais o produto nos Estados Unidos, né? É por aí, Luca? É, por aí. A gente vê que os Estados Unidos agora estão tentando nadar contra a maré. A globalização é um fato consumado. A gente sabe que as cadeias de produção, elas são tão ligadas umas às outras no mundo todo, que você taxar um determinado produto, determinada matéria-prima, isso vai acabar ricocheteando e fazendo com que sua própria população sofra com a inflação e o encarecimento desses bens no futuro. Então, o Donald Trump, ele parte de uma premissa que eu até acho que é válida: reindustrializar os Estados Unidos, tentar trazer empregos de volta ao continente norte-americano que foram para a China, para Singapura, para Taiwan. É uma premissa válida, mas isso demora muito tempo e não é através das taxações, acima de taxações 25%, 30%, 50%, que ele vai conseguir transformar essa política econômica em bem-sucedida. Eu acho que aquilo que o PP fala é muito verdadeiro e os europeus estão percebendo também. Isso é um fato da vida, né, mano, também, que o próprio Ronald Reagan, que é tido como o pai do neoliberalismo ali dos anos 80 e desses mercados livres interconectados e interdependentes e globalizados, ele impôs tarifas fortíssimas ali contra a Coreia e o Japão, que eram os grandes algozes comerciais. Naquela época o Japão principalmente tinha o Kuwait também, enfim, vários outros. Agora, os Estados Unidos têm 37 bases militares, assim, super equipadas no continente europeu hoje em dia. O comando central fica na cidade de Mons, na Bélgica. E esse realinhamento, eu queria ouvir tua opinião. Eu acho que o Trump elegeu agora o grande algoz como a China. Ele não quer que Vladimir Putin e a Rússia se alinhem e caem no colo da China, até pela proximidade geográfica. E por isso, talvez não antagonizar demais a Rússia e focar a mira e a artilharia na China para recuperar toda a base produtiva perdida ao longo das últimas décadas, né? Pois é, o problema é que nessa estratégia que ele vem implementando, o que ele está fazendo na prática é se afastando da União Europeia e, com isso, acaba aproximando a União Europeia da própria China. Então, na minha visão, é uma estratégia louca e suicida. Eu acho que a gente está assistindo o declínio do Império Americano por suicídio, por uma atitude sem qualquer tipo de razoabilidade de tratar pior os seus amigos históricos, de tratar a União Europeia como se fosse historicamente uma grande oportunista, não entendendo que o comércio e a cooperação internacional é um jogo de ganha-ganha, onde
ambos os lados saem ganhando. Se alguém está comprando, é porque precisa daquilo que está comprando. Então não é um favor comprar algo de alguém. Você está indo em busca do seu próprio interesse ao fazer comércio. E alguém que vende também, obviamente. Então é um jogo de ganha-ganha. E Trump trata como se fosse um jogo de ganha e perde. Como se em qualquer negociação alguém sempre estivesse ganhando e alguém sempre estivesse perdendo. E na economia, no comércio, não é assim que funciona. O comércio é um jogo de ganha-ganha. E é por isso que ele cria riqueza. Quando a gente olha de um ponto de vista histórico, quando os Estados Unidos teve o seu grande triunfo, quando ele foi a grande América, foi quando ele liderou esse processo de globalização. Então, agora, Trump faz promessas de voltar a um apogeu, mas com a estratégia oposta daquela que realmente construiu o apogeu americano. E mesmo essa ideia de reindustrialização nos Estados Unidos está desatualizada, porque hoje a indústria não gera mais o mesmo volume de empregos que nos anos 70 e 80, porque nós temos uma mecanização enorme. Então, toda essa estratégia, na minha visão, vai dar com os burros na água. Mas eu posso responder uma coisa na pergunta, André, que eu achei muito interessante? Essa questão da aposta China e Estados Unidos em relação à Rússia, né? Que é uma tese muito forte que o Trump está buscando aproximar da Rússia para afastar a China da Rússia. Essa tese é muito falha. Por quê? Porque a Rússia tem uma tradição histórica de proximidade com a China gigante. Além de ter hoje embebedado, o Luca até pode falar mais sobre isso, mas comercialmente são dois países, militarmente são dois países muito alinhados. E mais, não valeria a pena para o Putin fazer essa troca. Por quê? Porque o Putin sabe que o Trump é passageiro. O Trump só tem este mandato. O Xi Jinping tem todo o tempo que ele quiser dispor para ser o líder da potência China, que, segundo relatórios de especialistas, deve passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo em breve. Então, não seria uma troca apropriada. Você concorda com isso, Luca? Concordo, porque agora, até o sistema... Sim? Eu vou te acionar também. Não pode concluir aí, Luca, mas tem mais elementos aqui que eu quero jogar na conversa. O sistema político é o que faz com que essa aliança entre Rússia e China seja tão duradoura e também explicada historicamente. A gente sabe que entre a década aí de 50 e 90 teve o que na história a gente chama da cisão sino-soviética. Os soviéticos brigaram com os chineses e aí cada um liderou um canto do mundo na divisão socialista, isso a gente pode dizer. Essa cisão acabou com o final da União Soviética. A Federação Russa tem relações muito próximas com os chineses e o modelo político ele é muito parecido. A gente sabe que daqui 10, 15 anos Putin vai continuar lá se tiver saúde e Xi Jinping também. Enquanto Trump, tudo indica 2028 Isso tá é uma fora. Baita reflexão. Se você me permite aqui também, se a gente voltar lá para os primórdios da história da humanidade, o Império Egípcio reinou por 900 anos até ser tomado pelos assírios. Aí depois teve os persas, os romanos, os mongóis, os turcos. Uma regra que o Mano colocou é essa: todo império eventualmente colapsa contra si. E a regra na história da humanidade é da natureza humana até ser subjugado. O experimento dos Estados Unidos de autogoverno democrático é quase que lutar contra a natureza humana, que foi por muito tempo, na maior parte do planeta, dominada por faraós, kaisers, reis e tiranos de todo tipo. Então é interessante a gente ver isso, que em algum momento todo império colapsa. E não à toa, o momento de maior geração de riqueza da história da humanidade. Então, no momento em que nós conseguimos controlar esses impulsos tribais, animalescos, de lógica da submissão para uma lógica de autogoverno, autocontenção e cooperação internacional, nós geramos a maior era de criação de riqueza e prosperidade da humanidade. Vamos ouvir nosso querido ilustre convidado. Eu preciso que você volte aqui depois, irmão. Eu quero mais e mais. Só que te ouvir aqui também, olhando adiante, o que a gente pode estar aguardando aí nos próximos dias ou semanas de maior relevância nesse tabuleiro geopolítico que está em curso? Olha, é muito interessante a gente ver a questão da guerra da Ucrânia, porque tem dois tipos de paz sendo negociadas de maneira concomitante. Os Estados Unidos liderando uma iniciativa com reuniões da Arábia Saudita, comissões da Rússia, comissões da Ucrânia, mas a Ucrânia está fazendo um jogo duplo porque ela sabe que os europeus não concordam com o plano de Trump para o final da guerra. Inclusive, ontem aconteceu mais uma cúpula em Paris, a terceira desde que Trump assumiu, para que os europeus mostrem uma alternativa à Ucrânia e também mostrem as suas condições. A gente sabe que nesse jogo, militarmente, os Estados Unidos é muito mais poderoso e pode fazer a sua vontade ser aquela que se sobressaia. Mas a Europa quer também participar da mesa de negociação e Macron tem sido uma voz
contrária a Trump, pelo menos nesse sentido também nas forças militares dentro da Europa. Macron segue distribuindo seus abraços de urso, e no último foi com o Merz, inclusive, que Exato. é o novo chanceler da Alemanha a partir do mês que vem. Onde o nosso querido Luca Bassani mora, inclusive ali na região da Bavária, em Munique, Exato. não é isso? Isso. Só que mora muito perto ali do estádio do Bayern e realmente já tem uma aversão aos torcedores do Bayern que ficam infernizando a rotina dele. Muito. E é por isso que ele é simpatizante do Borussia, não é Sim, isso? gosto mais do Borussia, aquela que eles chamam, né, o muro amarelo lá no estádio do Borussia é maravilhoso. Eu também sou corintiano, não fui pra Borussia, já fui no Allianz Arena, que também é lindo o estádio. Lindo. Mas eu tenho uma relação mais próxima emocional com o Borussia pelo sofrimento do corintiano também, visto no time que nem sempre ganha, mas que está sempre lá torcendo muito forte. E eu falo aqui sem medo de errar que a nossa querida audiência que te acompanha também tem uma relação emocional com a tua presença aqui hoje, também com as suas coberturas sempre diferenciadas. Grande Luca Bassani aqui com a gente no Morning Show.